pessoal, muito boa noite. Hoje o nosso conteúdo será fatores que interferem no desenvolvimento e no crescimento durante a infância. Nós já temos estudado essa temática e nós já entendemos que existem dois tipos de fatores que incidem sobre o crescimento e o desenvolvimento de um indivíduo. O primeiro deles é o fator hereditário. A gente sabe que a hereditariedade ela vai demarcar um limite, um limiar de crescimento para esse indivíduo. Mas o fator hereditário, ele não é o único fator que incide. Nós temos também os fatores ambientais. O fator hereditário, ele é um fator intrínseco que, na verdade, o indivíduo já traz nas suas marcas genéticas o tipo de fibra muscular, a densidade óssea, Existe toda uma herança genética que a gente não pode ignorar. Porém, os fatores ambientais também incidem de forma conjugada, que vão determinar aí, de alguma forma, o crescimento e o desenvolvimento desse indivíduo. Dentre os fatores ambientais, nós vamos trabalhar, são 3 na verdade, mas hoje, especificamente, nós trabalharemos apenas um, que é a nutrição. Então, hoje o tema da nossa aula é compreender como a nutrição da criança vai interferir no crescimento e no desenvolvimento. A gente sabe que o período pré-natal é um período fundamental no desenvolvimento desse indivíduo. Nesse período, a nutrição dessa mãe, dessa gestante, vai interferir, óbvio, diretamente no crescimento desse indivíduo. Inúmeros estudos já fornecem indícios claros de que deficiências alimentares vão trazer prejuízos significativos sobre o crescimento dessa criança e desse bebê. A má nutrição durante os primeiros anos de vida, aí a gente já está pensando aí nesse nascituro, pensando aí nos 4 primeiros anos de vida, os estudos apontam que a criança que é exposta a uma má nutrição durante esses primeiros anos de vida, muito dificilmente vai alcançar as marcas desenvolvimentais, tanto no sentido cognitivo como no sentido físico, dos seus pares da mesma idade. Então, esse período aí de 1 a 4 anos, ele é fundamental nesse processo aí de crescimento, sobretudo porque é um período de crescimento cerebral muito acelerado, e aí a literatura vai chamar aí de período crítico. Então, uma nutrição feita de forma correta e balanceada nesse período vai beneficiar e promover o crescimento saudável dessa criança. Esse processo de crescimento, o processo de crescimento, ele pode ser interrompido sim por conta da má nutrição, tanto na infância quanto na adolescência. Então, esse processo que é caracterizado também pela maturação, e aí nós já vimos essas diferenças conceituais de crescimento, desenvolvimento e maturação. A gente observa que essa má nutrição pode comprometer o crescimento em qualquer período, considerando aí o bebê até a adolescência. Algo que a gente precisa desmistificar é o senso comum de que alguém que tem um biotipo aparentemente saudável,
alguém que talvez esteja até acima do peso ou apresentando algum grau de obesidade não pode ser vítima, digamos assim, de uma má nutrição. Comer não significa estar nutrido. Então alguém pode estar acima do peso e estar desnutrido ou malnutrido, ou seja, ele não possui os nutrientes necessários para que esse organismo esteja em equilíbrio e o seu desenvolvimento seja pleno. Por exemplo, a gente sabe que a falta ou a carência de vitamina D pode causar o raquitismo e, por consequência, má formação de ossos, tanto em indivíduos, tanto em crianças, e aí pensando num bebê em desenvolvimento, a gente pode ter uma formação ruim aí por conta da deficiência do cálcio. A gente sabe que a vitamina B12, a carência da vitamina B12, na verdade, de todas as vitaminas do complexo B, elas podem desencadear aí uma série de prejuízos, dentre eles a pelegra, né, que é uma doença caracterizada por lesões na pele, problemas gastrointestinais, sintomas neurológicos, ao passo que também a vitamina C, que também é responsável, é um dos integrantes aí da composição da absorção do cálcio, a carência também pode causar algumas doenças e a mais comum é o escorbuto. A gente sabe que existe uma relação direta entre má nutrição e a questão econômica. Os países em desenvolvimento que apresentam níveis de escolaridade e renda menores vão apresentar doenças decorrentes da má nutrição. Então, esses atrasos de crescimento vão, de alguma forma, caracterizar alguns déficits cognitivos, algumas defasagens de aprendizagem, sobretudo em países em desenvolvimento. Então, se a gente pensar, crianças que sofrem aí de uma má nutrição crônica, sobretudo no período de bebê, né, e aquele iniciozinho da infância, ela nunca vai conseguir alcançar os padrões de crescimento que ela teria, ou seja, esse potencial genético, ele não vai chegar ao seu máximo por conta dessa má nutrição. Então, como já disse, o estado nutricional, ele está relacionado aos níveis de renda de uma sociedade, até por conta de acesso aos bens materiais, como também acesso à informação. Então, a origem étnica, a renda, o sexo são fatores que vão aí afetar esse desenvolvimento. Nesse sentido, a gente vai perceber na literatura que bebês anêmicos, eles chegam atrasados, né? Eles têm atrasos significativos no alcance dos marcos motores. Então, teoricamente, eles vão demorar mais a ter controle de tronco, a conseguirem sentar, quadrupediar, né, que seria o engatinhar, e manter a posição bípede e a caminhada. Então, os principais marcos motores na infância, eles são atrasados por conta dessa má nutrição e, por conseguinte, talvez essa desnutrição. E a literatura vai corroborar, a literatura científica vai corroborar com essas afirmações, sobretudo num estudo que eu posso disponibilizar para vocês, que ele já é um estudo um tanto quanto antigo,
entre aspas, na verdade ele é de 2001, no Jornal de Pediatria, publicou uma pesquisa cujo tema é desnutrição e desenvolvimento neuropsicomotor. Então esse estudo, que foi publicado no Jornal de Pediatria, volume 77, número 3, de 2001, escrito pela Magda Nunes, que é uma professora da PUC, de Neurologia e Pediatria. Esse estudo, ele identificou uma relação entre desnutrição precoce e alteração do sistema nervoso central, né? Que essa desnutrição vai influenciar diretamente aí nesse prognóstico neurológico nesse indivíduo, né? Em pesquisas que envolveram um modelo animal. Outros estudos experimentais indicaram regiões do sistema nervoso central que são mais sensíveis a esses efeitos da desnutrição. Então aí as camadas corticais, o córtex cerebelar, hipocampo. Então pensando aí nas áreas que são relacionadas a movimento, equilíbrio, programação de informações para poder desempenhá-las, a desnutrição vai de alguma forma afetar diretamente esse sistema nervoso central. Eles observaram também, esses estudos observaram uma relação entre a desnutrição precoce e epilepsia. Então esses estudos sugeriram que crises convulsivas que ocorrem em decorrência da desnutrição vão reduzir esse DNA cerebral e podem aí desenvolver e predispõem de alguma forma o desenvolvimento da epilepsia. Outros estudos nesse mesmo sentido, em que modelos animais foram utilizados, eles conseguem identificar mais efeitos deletérios dessa desnutrição sobre o sistema nervoso central. Então, eles observam que existe uma relação também entre esses aspectos nutricionais e os transtornos, né, de hiperatividade e déficit de atenção, que são muito comuns atualmente. A gente consegue identificar em escolas, clubes, academias. Então foi realizado um estudo em Porto Alegre com crianças do primeiro ano do ensino fundamental, um estudo inclusive grande, em que eles analisaram o desenvolvimento psicomotor de 484 crianças da educação básica, e eles observaram que as funções mais comprometidas em crianças que apresentavam a desnutrição foram o equilíbrio estático, dinâmico, tudo a ver com a nossa área, com aquilo que a gente vai desenvolver enquanto profissional de educação física. Equilíbrio estático, dinâmico, coordenação apendicular, gnosias de forma geral, linguagem, coordenação tronco-membro. Na verdade, toda a coordenação motora ampla e equilíbrio são afetados. Então, eles concluíram que a desnutrição crônica é a que mais afeta as funções corticais superiores. Na verdade, as funções mais refinadas do indivíduo. Então, eles apontam, óbvio, né, que mais estudos precisam ser realizados e que é urgente a erradicação da fome, dados os efeitos da fome, da desnutrição, por conseguinte, dados os efeitos deletérios que ela vai desencadear, não somente para o indivíduo, mas para uma nação que se deseja desenvolver. Então, esse foi o conteúdo. Qualquer dúvida,
vocês podem salientar lá na nossa plataforma da instituição. E se vocês tiverem algumas perguntas, vocês também podem, se vocês tiverem perguntas, na verdade, vocês podem colocar aí nos comentários que a gente vai tentar sanar como a gente puder, ok? Um abraço em todos.